Fala rapaziada do canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um giro de informações, as últimas do mercado do futebol. Sendo que antes do vídeo começar, peço a vocês que se inscrevam no canal e deixem o like para dar uma moral aqui no vídeo. Valeu rapaziada, um bom vídeo a todos. Fala rapaziada, vamos começar nosso giro de informações falando do Flamengo. Felipe Luiz, ex-treinador do Flamengo, está agora no comando do Mônaco e nesse sábado ele vai dirigir o time em seu segundo amistoso na pré-temporada contra o Sport, em Lisboa. Antes de fechar com o Mônaco, Felipe Luiz esteve muito perto de assumir o Bayern, da Alemanha. A negociação não deu certo, mas o treinador continua muito bem avaliado pelo clube alemão. O CEO do Bayer Leverkusen, Fernando Caro, falou sobre Felipe Luiz durante uma visita ao Rio de Janeiro. Ele afirmou que o clube esteve muito perto de contratar o brasileiro. Segundo o dirigente, ele é o diretor esportivo do Bayern e acredita que Felipe Luiz é um excelente treinador. Fernando Caro também destacou que Felipe Luiz ainda é jovem e pode ter grande carreira como técnico. O dirigente também falou que ainda deixou claro que as portas do Bayer Leverkusen continuam abertas para o treinador no futuro. Agora Felipe Luiz começa um novo desafio no futebol europeu e tenta construir sua carreira como treinador fora do Brasil. E a outra novidade do Flamengo é a volta do Arrascaeta. Depois de 97 dias sem disputar uma partida oficial, o Arrascaeta finalmente voltou a jogar pelo Flamengo. Ele entrou no segundo tempo da vitória por 4-0 sobre Chapecoense na Arena Condá. O retorno é muito importante para o jogador e também para o planejamento do Flamengo nessa temporada. Agora o principal objetivo é dar ritmo do jogo ao uruguaio. A ideia é que Arrascaeta seja totalmente preparado para os próximos desafios do clube. Antes do confronto contra o Cruzeiro pelas oitavas de final da Libertadores, Arrascaeta ainda deve disputar mais 3 partidas. O Flamengo enfrenta o São Paulo nesse domingo no Maracanã. Depois joga contra o Internacional no dia 29 no Beira-Rio. E no dia 9 de agosto enfrenta o Vitória novamente no Maracanã. A expectativa é que o jogador ganhe cada vez mais minutos em campo. O técnico Leonardo Jardim explicou que o Flamengo quer dar ritmo ao Arrascaeta, mas sem prejudicar o funcionamento da equipe. A ideia é fazer com que o uruguaio recupere sua melhor forma física e possa ajudar o Flamengo com todo o seu potencial nos grandes jogos da temporada. Agora vamos falar do Fluminense, em específico Samuel Xavier, que é o quarto jogador do atual elenco do Fluminense que mais vestiu a camisa do clube. Aos 36 anos, o lateral direito já disputou 269 partidas pelo tricolor. Mesmo com a idade, ele continua sendo uma opção importante para o técnico Luiz Zubeldia. Samuel Xavier afirmou que continua motivado por 2 motivos: o prazer de jogar pelo Fluminense e a vontade de continuar conquistando títulos. O jogador já foi campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana e também no Campeonato Carioca pelo clube. Segundo Samuel Xavier, vestir a camisa do Fluminense é o que o motiva todos os dias. Ele explicou que mesmo depois de conquistar títulos importantes, um jogador de alto nível sempre quer mais. Além de buscar novos títulos, o lateral também quer continuar batendo recordes e fazendo história. Samuel Xavier afirmou que não é diferente com ele. Para o jogador, não existe camisa melhor do que vestir a camisa do Fluminense. Por isso, ele diz que continua indo aos treinamentos feliz e sempre buscando dar o seu melhor. Agora partindo a falar do Vasco, que tem várias opções para jogadores pelas pontas. Atualmente o clube conta com Andrés Gomes, Nuno Moreira, Adson, David e Marino Inestorsa. Mesmo assim, a diretoria ainda procura mais um atacante para atuar pelos lados do campo. A ideia é melhorar o poder de finalização do ataque, que vem tendo dificuldade para marcar gols. O principal objetivo é contratar um ponta-direita que tenha mais força no ataque e consiga finalizar melhor. O Vasco entende que não conseguiu substituir Ryan à altura depois da saída do jogador. Marino Inestorsa foi uma das principais contratações da temporada, mas ainda não conseguiu se destacar. O colombiano ainda não participou de nenhum gol jogando em São Januário. O atacante do Vasco perdeu muita força de uma temporada para outra. No ano passado, o clube tinha 3 jogadores importantes no ataque: Verratti, Ryan e Felipe Coutinho. Verratti foi o artilheiro do Brasileiro em 2025. Ryan também foi um dos destaques da temporada. Mas nos primeiros meses de 2026, os 3 deixaram o clube por motivos diferentes. Entre os jogadores que ficaram, apenas Andrés Gomes conseguiu manter o bom desempenho. Nuno Moreira caiu de rendimento e passou a alternar entre o banco de reserva e o time titular. Andrés Gomes já participou de 8 gols, sendo 4 gols marcados e 4 assistências. Já Nuno Moreira participou de 5 gols, com 2 gols e 3 assistências. O Vasco também testou outros jogadores no ataque, como David, Orras e Adson, mas nenhum deles conseguiu se firmar como titular. Até Brenner, que ainda não conseguiu assumir definitivamente a posição de centroavante, já foi testado jogando pelas pontas. Por isso, a diretoria do Vasco continua procurando um novo atacante para reforçar o setor ofensivo. Agora vamos finalizar nosso giro de informações falando do Botafogo. A novela envolvendo o Danilo e o Palmeiras chega ao fim. Nessa quinta-feira, o meio-campista entrou em campo pelo Botafogo contra o Vitória. Com isso, ele atingiu o limite de 13 jogos no Campeonato Brasileiro. Agora, Danilo não pode mais ser transferido para outro clube na Série A nessa temporada. Por causa disso, o Palmeiras deve encerrar as negociações. Nos últimos dias, o Palmeiras tentou intensificar as conversas para contratar o jogador.
mas o Botafogo recusou 3 propostas feitas pelo clube paulista. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, afirmou que o clube fez um grande esforço financeiro para tentar fechar a contratação. Mesmo assim, a diretoria do Botafogo decidiu não aceitar as ofertas. Depois da partida, Danilo falou sobre a situação em suas redes sociais. O jogador afirmou que respeita a decisão do Botafogo, mas também pediu que sua decisão de não se transferir para o Zenit da Rússia seja respeitada também. Na primeira proposta, o Palmeiras ofereceu cerca de 20 milhões de euros, aproximadamente 120 milhões de reais, além do zagueiro Navas. A negociação não avançou. Depois, o Palmeiras aumentou a oferta para 28 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. O valor seria dividido entre uma parte fixa e bônus. Na reta final das negociações, o Palmeiras chegou a indicar que pagaria todo o valor fixo, mas de forma parcelada durante 3 anos. Mesmo assim, o Botafogo decidiu não aceitar a proposta. O clube tomou essa decisão depois de uma reunião com o representante de Danilo, mas o Palmeiras não foi informado oficialmente naquele momento. Danilo acabou sendo relacionado para o jogo contra o Vitória. Quando o jogador entrou em campo no segundo tempo, o Botafogo publicou o momento nas redes sociais, provocando o Palmeiras. A janela de transferência no Brasil continua aberta até setembro, porém mesmo que o Palmeiras continuasse tentando contratar Danilo, o jogador só pode disputar a Copa do Brasil e Libertadores. Ele não pode mais jogar pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Por isso o investimento tão alto acabou se tornando inviável para o clube paulista.